E aí pessoal, tranquilo? Tudo bem? Vamos aqui fazer mais uma questãozinha da bimestral de vocês. Questão de número 6. Essa questão aqui gerou até uma certa polêmica aí entre os alunos, né? Mas com a resolução aqui vocês vão perceber que essa questão era muito simples. O que é que acontece, gente? Antes de dar início na questão, eu já consigo perceber uma coisa. Vejam que existe um plano inclinado. Se existe um plano inclinado e nós estamos trabalhando com questão de força, força, plano inclinado, coisas inclinadas, decomposição de vetor. Lembrem-se disso, ok? Então, não é porque a gente já estudou decomposição de vetor e já fizemos na prova que não pode cair. Gente, tudo que você trabalhar com grandezas vetoriais, vocês vão acabar aplicando a questão de decomposição de vetor. Eu até peguei aqui um site aqui para mostrar para vocês, uma parte que a gente vai utilizar aqui. Mas antes disso, vamos fazer a leitura da questão, tá certo? E resolvê-la. Aqui, ó. Um mesmo livro é mantido em repouso, apoiado em planos representados no esquema. Existe a situação 1, onde esse livro está sobre a mesa, que é este plano. Existe a situação 2, que o livro está apoiado agora em um plano inclinado. O livro está apoiado aqui, gente, agora aqui, ó. Ok? Então tem basicamente isso. Aí o que é que ele quer saber? Dados. Cosseno de 60 igual a 0,5, sendo P1 a pressão exercida pelo livro sobre o plano de apoio, na situação 1, e P2 a pressão exercida pelo livro sobre o plano de apoio na situação 1. Perceba que o plano de apoio é esse aqui, ok? Na situação 2, desculpa. O valor de P1, P2 sobre P1. Gente, o que ele quer na questão, ele não quer nem as pressões. Ele quer que você, entre aspas, calcule o valor da pressão 2, calcule o valor da pressão 1 e faça uma relação, uma razão entre elas duas, ok? Então vamos aqui primeiro, antes disso, ó, vamos falar um pouquinho sobre pressão, tá certo? Gente, você tem aqui um objeto sobre a mesa, ok? Como é que eu calculo pressão? Qual é a questão toda em relação à pressão? Você aplica uma força em uma determinada área, então você vai ter a pressão. Perceba que quando você tem um livro apoiado sobre a mesa, qual é a força que está sendo exercida do livro sobre a mesa? Olha, existe um peso aqui. Então, a força exercida pelo livro na situação 1 é a força peso. A força peso está empurrando, está pressionando a superfície, ok? Então, olha, pressão vai ser igual ao quê? A força sobre a área. Porém, essa força que eu estou utilizando aqui é uma força específica. Que força é essa? É a força peso. E você calcula a força peso, massa vezes a gravidade. Gente, perceba que na questão ele não falou a massa do livro. Não disse o peso do livro. Então nós vamos trabalhar aqui um pouquinho com letras, meio que teórico, tá certo? Nós não vamos trabalhar, nós vamos fazer as contas, obviamente, mas não com números, tá certo? Então aqui você tem que a pressão 1 vai ser igual a mg sobre A, ok? Isso aqui, gente, é a resolução da pressão 1. Vamos fazer aqui agora a pressão 2. Aí aqui é o que eu quero mostrar para vocês antes, a questão de decomposição de vetor. Gente, ó, imagina aqui, ó, aqui você tem um plano inclinado, tá certo? Que é o plano de apoio com a superfície que o livro tá. E existe aqui aquela outra superfície lá, mas não importa aqui na questão. O que importa é a superfície de apoio, que é essa. Perceba que o peso é essa figura, esse vetor roxo, P, tá certo? Que é o que existe na questão. Se você for aqui, ó, o peso, ele tá bem aqui assim. Você tem que saber dessa forma que o peso sempre é para baixo, ok? Aí o que é que acontece? Como o plano está inclinado, nós temos que fazer a decomposição de vetor. Fazendo a decomposição de vetor, você encontra o Px e o Py. Aí você tem que saber que já foi mostrado para vocês que aqui é por mais parte matemática, nessas coisas, que o ângulo de inclinação, que é esse alfa, que é a inclinação do plano inclinado, ele se encontra justamente aqui, ó, ligando o teu Py com o teu P, ok? Aí vocês têm que lembrar aquela questãozinha lá que eu mostrei para você em decomposição de vetor, a parte do colado, do separado. Aqui no caso, ó, Py vai ser o colado. Por quê? Vai ser o cosseno, porque ele está colado com o vetor original. E o teu Px, ele está separado com o vetor original, então ele vai ser seno. Só o que acontece? Pronto. Mas eu vou usar qual, Lucas, para a equação? P, Px ou Py? Gente, lembre-se do que eu comentei sobre pressão. Pressão é justamente
a força que você exerce na superfície. Vamos ver aqui, ó. Qual é a força aqui? Ó, perceba que o P ele deixou de existir, não existe mais, só existe PY e PX. Entre PX e PY, qual dessas duas forças está pressionando a superfície? O que está pressionando a superfície, gente, está aqui, ó, a superfície. O que está empurrando a superfície é justamente PY, ok? Então, neste caso, PY é que está pressionando a superfície. Aí você vai lembrar, olha, opa, desculpa aí, gente, coisa errada. Ó, então aqui, ó, você sabe que, você sabe, pela aquela imagem que eu mostrei para você, que o PY vai ser o cosseno. Então, se eu descobrir PY, vai ser o quê? Vai ser o vetor original, que é o peso, vezes o cosseno de θ, que na questão ele falou que valia 60 graus. Então aqui, ó, em vez de botar θ, eu vou colocar 60, certo? E aí nós acabamos de descobrir qual é o valor da força que é aplicada sobre a superfície. Então, a pressão 2 vai ser igual a P vezes... Opa, só que o cosseno de 60, gente, é 0,5. Já posso botar isso aqui, 0,5. Ou, se vocês preferirem, vocês podem colocar 1 meio, tá certo? Vamos trabalhar um pouquinho mais, porque perceba que na outra pressão eu coloquei M e G, ok? Isso aqui, gente, dividido pela área, okay? Que eu esqueci de colocar aqui. Que área é essa? É a área do livro. O livro está em contato com a superfície, então é a área do livro, ok? Então essa área é a mesma que essa área aqui, mesma que essa área aqui, ok? Aí o que é que acontece aqui, ó? O peso eu posso simplesmente apagar aqui e colocar uma coisa que nós já conhecemos, que seria a massa vezes a gravidade. Por que eu estou fazendo isso? Porque na questão, gente, ele pede o seguinte: calcule quanto vale P2 dividido por P1. Então, se ele quer P2 por P1, eu vou colocar justamente aqui, ó. P2 quanto é que vale? 1 meio mg sobre A. Dividido por quem? Dividido pela pressão 1, que vale quanto? mg sobre A. Então, aqui, ó, mg sobre A. Perceba que vocês têm isso aqui que você pode simplesmente, gente, que eu estou fazendo bem grosseiramente, né? No caso, você teria que fazer... aqui você tem divisão de fração, né? Desse lado aqui você tem divisão de fração, então repete a primeira, que seria essa, e multiplica pelo inverso da segunda, ok? Mas para ser mais prático, nós sabemos que nós podemos cortar tudo isso. O que é que sobrou? Pressão 2 sobre pressão 1 é igual a 1 meio, ok? E aí você pega e marca justamente o item B. Quando você pega e divide P2 por P1, você vai ter uma resposta de 1 meio, ok? Só vocês viram que a questão é relativamente simples, vocês só tinham que aplicar a parte de... fugiu aqui a palavra. Decomposição de vetores, a parte de decomposição de vetores, perceber qual é a força que está sendo aplicada sobre a superfície na situação 2 e depois dividir uma com a outra, ok? Então, pessoal, qualquer dúvida eu coloquei no campo dos comentários que eu tento responder o mais rápido possível, ou então tenta falar comigo lá no Instagram que eu respondo também o mais rápido possível, ok? Então, valeu, falou, fui!